It's 2h15 da madrugada e eu acho isso muito emblemático. Eu tenho um poema que chama 2h15 da madrugada. É um poema muito significante pra mim, muito lindo, e eu tenho assim uma paixãozinha por ele. Então, começar a gravar um vídeo exatamente 2h15 da madrugada, pra mim é tudo, é poético. Hoje a gente pode falar sobre quem é bom e quem é ruim. Da onde vem esses conceitos e por que a gente pensa neles desse jeito. Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Jazz. Eu sou leitora, atriz, poetisa, estudante de letras. Acho que todo mundo tem um monte de categorias, igual eu tô falando agora, né? Eu, profissionalmente, atualmente, eu tenho uma loja online, trabalho como influencer. Apesar de não ter tantos seguidores, isso me dá um dinheiro que eu mesma acho muito. Então, acho que dá pra reconhecer que eu tenho uma loja, que eu trabalho como influencer e tô estudando letras, fazendo faculdade. Mas se a gente for olhar em quem eu sou, acho que a gente consegue achar muitas outras categorias. Você pode tentar fazer esse exercício com você também. Dá pause no vídeo e tenta fazer. Eu logo penso no fato que eu sou leitora. No fundo dos meus vídeos dá pra sempre ver os livros ali. Sempre tem alguma coisa ligada a livros por perto. Porque eu gosto. São uma parte muito grande e muito importante da minha vida. Eu também sou artista. E artista de muitas formas. Eu faço esculturas, eu faço modelagem, pintura, escrita, teatro, vídeo. Então, eu acho que eu exercito a minha arte de muitas formas. E aí, falando sobre ser, quem sou eu, né? Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa ruim? Que pessoa eu sou? Já que eu faço todas essas coisas, o que define quem eu sou? Eu acho, eu já vi gente falando sobre isso, já conversei com meus amigos sobre isso. Eu continuo tendo a mesma ideia, tá? Eu não acho que você pode dizer que alguém é bom só porque ele não faz o mal. Eu acho que pra você dizer que alguém é bom, essa pessoa já tem que ter feito mal. Ela tem que ter provado o gosto de ser mal, tá? Antes de entrar mais fundo nesse assunto, eu queria falar um segundinho sobre que eu demorei muito pra trazer um episódio novo. Eu entrei num breakdown à beira de talvez até um burnout. Porque eu senti muita dificuldade de me readaptar a uma nova rotina. E isso é uma coisa também que afetou a minha vida. E afetou minha vida com outras pessoas. Afetou meus relacionamentos, em tudo. Eu briguei com pessoas. Eu me estressei por coisa que eu não devia ter me estressado. E tudo isso porque eu estava mal. E eu tirei sem culpa um tempo das redes sociais. Não tava postando na minha rede pessoal, não tava postando na loja. E eu admito que eu sou muito privilegiada por poder me dar esse tempo. Porque eu sou uma pessoa que tem ajuda da minha família. Então,
se eu parar de trabalhar, não vai me faltar nada. Eu reconheço esse privilégio. Então, eu me dei esse sossego pra eu poder recuperar as forças e isso me ajudou muito. Agora eu tô muito melhor. E aí eu tô tentando voltar com tudo, tanto que eu tava fazendo uma arrumação. Vou botar agora aqui pra vocês verem um videozinho que eu tava arrumando o quarto. Eu fiz uma bagunça completa pra poder arrumar. Inclusive, eu não terminei de arrumar agora durante a madrugada. Eu vou dormir porque eu preciso dormir. Mas aí eu vou acordar amanhã já continuando nessa arrumação aqui. Mudei as coisas de lugar, a configuração da minha bancada de trabalho. Muita coisa. Então, né, eu peço desculpas por ter demorado tanto. Eu peço desculpas por ter sumido. Eu peço desculpas por tudo isso. Mas também eu sei o quanto que me custaria se eu não tivesse sumido. Então, eu não tô me sentindo culpada. Eu peço desculpas porque eu não me expliquei pra vocês. Mas tá tudo bem. Agora eu voltei e a gente vai seguir, né? E aí, falando sobre que fazer mal, eu confesso, eu já fiz. Ai, e é bom. Olha que ironia falar que é bom. É gostoso. Você se sente com poder quando você consegue atingir a vida dos outros, quando você consegue fazer alguma coisa e se sentir poderoso porque você tem o poder, você consegue, isso e aquilo outro. É ego, né? É o ID, né? O ID. É ego, totalmente ego. E aí eu tô assistindo essa série que minha amiga me recomendou, Santa Clarita Diet. Eu sei que não é nova, eu já tinha visto ela muitas vezes na Netflix, mas, tipo, nunca parei pra assistir. E eu fui assistir e eu adorei a série. Não achei que ia ser meu estilo, mas por acaso eu gostei muito. E aí fala que os zumbis, eles são guiados pelo id, por isso que eles são, tipo, super animados com as coisas, no universo da série, né, gente? Vamos dar um desconto aqui. E por isso que eles ficam animados com as coisas, mas por isso que eles também ficam raivosos com as coisas e só fazem o que querem. E eu acho que o id em ser mal, ele não é completo. Olha que pensamento filosófico. Eu acho que para você ser mal, você tem que ter o seu id mais ou menos controlado. Mais ou menos. Por quê? Tanto que esqueci o nome da personagem, gente. Mas o personagem principal na série. Ela pega e ela fica animada e depois ela fica triste com as coisas, ela se arrepende e tal. Então ela é guiada pelo impulso. Não necessariamente por um desejo ardente de se satisfazer, mas ela é guiada pelo impulso. E quando você é mal, às vezes você não pode ficar pelo impulso. Você tem que ter um pouquinho de premeditação. Você tem que ir lá e buscar aquilo, né? Você tem que ser paciente. Vingança é um prato que se come frio. Todo mundo conhece essa frase. Então, assim, pra você ser mal, você tem que conseguir pensar a longo prazo. E aí, por isso que pra você ser bom, você tem que ter sido mal primeiro. Por quê? A gente consegue até dividir em 4 quadrantes como a menina tava fazendo, mas eu acho que nem compensa. Se você não consegue fazer o mal, você não é bom. Você é incompetente. Sinto muito em lhe informar isso, mas se você não consegue fazer o mal, isso não te torna uma pessoa boa. Você não consegue porque você não consegue, você não sabe. Se você soubesse, pode ser que você faria. Entende o que eu tô querendo dizer? Cara, se alguém te dá material pra fazer um bolo e material pra fazer uma empada de frango. Você não sabe fazer empada de frango, então você vai lá e faz o bolo. Você não escolheu fazer o bolo. Você fez o bolo porque é o que você sabia fazer. Talvez se você soubesse fazer empada de frango, você tinha feito a empada de frango. Mas
ser bom também é isso. Ser bom é um exercício. Mas aí a gente tem algumas nuances, né? Quem quer fazer o bem acaba fazendo mal, quem quer fazer o mal acaba fazendo bem, ou então quem quer fazer o mal e faz mal, quem quer fazer o bem faz bem, né? Mais ou menos isso. Tem umas nuances assim, sabe? Mas basicamente eu acho que se você não consegue, você é incompetente. Se você quer fazer o mal e você acaba fazendo bem, você é azarado. Na minha opinião, você é azarado. É incompetente também, mas você é azarado. E se você quer fazer o bem, e aí você faz o bem, mas você faz o bem porque você não sabe fazer o mal, porque você não consegue fazer o mal, você não é bom. Você só é, né? Como eu já disse, sem sal, sem propósito, você é sem não tem um molho, não tem sazon. Agora, quem sabe fazer o mal, quem já fez o mal, quem sabe da sua própria capacidade de fazer o mal, e escolhe fazer o bem, isso é uma pessoa boa. Claro. Como tudo na vida, nada é 100%. A gente tem, né, o ponto de pessoas são complexas. Quem já viu o filme Escola do Bem e do Mal vai lembrar das personagens naquele dilema. Ai, tem uma escola do bem, mas que também já tá toda defasada. Aí você tem uma escola do mal, que por outro lado tá um pouquinho melhor. E aí você tem uma pessoa que quer estar na escola do bem por causa que acha bonito, mas não porque segue os valores, mas ela tá lá na escola do mal. Por quê? Os valores dela são justamente esses, de só satisfazer o ego próprio. E aí tem uma pessoa que só queria estar lá pela amiga, ou seja, ela é altruísta, e ela acaba parando na escola do bem. Mas que ela percebe que ela mesma não se encaixa na escola do bem. Por quê? Porque o bem lá não tá fazendo bem. O bem não tá fazendo bem. Aí olha que ironia. É nisso que você para pra pensar. Você para pra pensar se fazer o bem é algo intrínseco nosso ou é algo que a gente tem que se forçar a reproduzir todos os dias. Aí tem aquele negócio lá. Ai, eu não sei qual é o filósofo. Se não me pede o nome de filósofo, que eu não lembro o nome da porcaria do filósofo. Mas meu ex-namorado, ele falava muito sobre isso. A gente conversava muito sobre isso. E eu amava essa conversa. Eu amava, a gente ficava horas discutindo sobre isso. Mas tem os filósofos que falam sobre o bem do ser humano, né? Falam sobre que, o ser humano nasce pleno, a sociedade o corrompe. Não sei se foi Locke, foi Locke, não sei qual foi. Só sei que um deles fala isso. Ele nasce puro, mas a sociedade corrompe. Concordo em partes. Tipo assim, eu acho que realmente o ser humano nasce puro. Mas ele nasce puro porque quando ele é criança, ele não tem maldade. Ele não sabe fazer o mal. Só que eu acho que é intrínseco do ser humano que ele nasce, que ele é mal. Eu acho que é intrínseco do ser humano. Ele é mal. E aí a gente tem, né, o ponto que ele nasce sem saber fazer. Então o objetivo do ser humano é aprender a fazer o mal. Eu não é coisa da minha cabeça. Se você parar pra pensar, dá pra entender. Eu acho que o ser humano, ele nasce sem nada pra aprender a fazer o mal. Porque quando ele aprender a fazer o mal, aí ele vai conseguir aprender a fazer o bem. E aí cabe a ele escolher se todos os dias ele vai exercitar aquele músculo que é fazer o bem, ou se ele vai deixar rolar. Se ele vai deixar a destruição acontecer. A gente pode até associar isso, né, com o lance do D&D, que lá a gente tem, né, os eixos. Aí o eixo do bem, que aí é leal e bom, neutro e bom, caótico e bom. Aí depois a gente tem, né, o neutro e... Como é que é? Leal e neutro...
neutro e neutro, sei lá, e caótico e neutro, e leal e mal, neutro e mal, e caótico e mal, sabe? Tem esses negócios. Por exemplo, o que é um leal e mal? Logo de primeiro não faz muito sentido. Mas o que é um leal e mal? Um leal e mal é aquele vilão que ele se atém a um princípio e é esse princípio que leva ele pra frente. Por quê? Se a gente tem um vilão que ele só faz maldade por querer fazer maldade, ele não tá seguindo uma linha, ele não tem um princípio. Ele tá fazendo maldade porque ele quer fazer maldade. Isso é um caótico e mal. Agora, o leal e mal, ele tem um propósito. O leal e mal, ele tem um caminho a seguir. Ele tem uma linearidade. Ele quer, vamos supor que ele seja um nazista, vamos supor, né? Aí eu quero exterminar todas as pessoas diferentes. Ele é mau. Ele é mau. Mas ele tem um caminho. Qualquer outra coisa que não atravesse, ele pode evitar de fazer. Um bom exemplo é o Luke, de Percy Jackson, que ele se atém a um princípio, ele quer derrotar os deuses. E aí, se ele puder evitar de machucar a criancinha que não tem nada a ver com isso, ele vai evitar. Porque ele não quer fazer mal pra todo mundo. Ele tem uma coisa que ele quer. Se ele vai acabar machucando pessoas fazendo isso, aí já não vai dar conta dele, né? E aí a gente tem, tipo, por exemplo, leal e bom. Leal e bom é o quê? É o clássico herói. Leal e bom é o clássico herói. Por quê? Ele é leal, ele tem princípio, ele tem um caminho. E ele, por intrínseco, ele é bom, ele faz o bem, ele quer ajudar as pessoas. Tá entendendo? Então, você pode classificar pessoas assim. Porque toda vez que eu chego com esse papo, alguém fala assim, mas as pessoas são complexas. Tá, tô te dando uma classificação completinha pra você classificar todo mundo. Pega teus amigos, classifica todo mundo. Eu garanto que sempre vai dar certo. Eles sempre vão ser de algum eixo. Os neutros são os melhores pra mim. Por quê? Eu pessoalmente adoro fazer um necromante no D&D, né? Então aí você pega um neutro e vai todo. Aí, uma delícia! Mas todas essas nuances, elas são coisas para serem pensadas com cuidado. Eu acho que a gente para de pensar nisso um pouco no dia a dia. Eu me boto aqui pra arrumar as coisas e eu vou viajando nessas ideias. Tanta coisa que, sabe, a gente deixa passar, a gente deixa ir embora. A gente perde tempo focando em propósitos, em caminhos, em lealdades que não fazem mais sentido. A gente se perde no meio do caminho. Às vezes a gente se encontra também. Acontece. A gente se encontra no meio do caminho. Mas tanta gente buscando que nem sabe o que é. E às vezes é isso. Porque a gente fala assim, mas eu sou bom. Você tá praticando esse bem todos os dias? Você tá praticando esse bem pros seus amigos? Você tá praticando esse bem para pessoas que você desconhece na rua? Eu tenho um hábito que é pra praticar o bem. Minha avó tem uns canteiros de rosa aqui na minha casa. E quando começa a dar rosa, dá muita rosa. Muita rosa e, tipo assim, elas caem no chão e estragam. Então eu começo a pegar uma toda vez que eu saio de casa. Uma ou mais. Toda vez que eu saio de casa. E aí eu dou pra pessoas. Você dá pros seus amigos? Sim. Mas também dou pra outras pessoas. Pessoas que eu encontro na rua, pessoas que eu sinto que precisam. Eu lembro perfeitamente que um dia eu tava pegando as flores, eu mandei pra minha amiga. Eu falei, olha, tô levando flores hoje pra dar pra pessoas. E vou tentar dar pra pessoas desconhecidas. E a minha amiga falou, nossa, você é maluca. Vai falar com pessoa desconhecida? Cara, a gente não sabe o que isso pode fazer na vida de uma pessoa. Às vezes ela tá tendo o pior dia da vida dela. Às vezes ela tá rezando pro céu falando, Deus,
Me dá um sinal que o dia vai melhorar. Por favor. E aí você chega com uma coisa pra ela. Entende? Entende como você pode ser o intermédio da relação de alguém com Deus? Só por você resolver fazer uma coisa besta. Sério, você não tem noção de como que isso pode impactar a vida de outra pessoa. Nesse dia, eu levei 3 rosas. Uma eu dei pra minha professora depois. Mas primeiro eu dei uma pra uma menina que eu vi, que eu falei, nossa, ela é tão bonitinha. Ela também tinha cabelo colorido. E aí eu achei ela fofa. E eu fui lá e dei pra ela a flor. Eu não fazia a menor ideia. Um tempão depois. Tempão não, alguns dias depois. Eu fui descobrir que essa menina tava passando por uma barra. Eu não sabia quem ela era, mas depois eu descobri que ela era namorada de alguém que eu conhecia. E ela tava passando por uma barra. Uma situação super chata. Eu dei aquela rosa pra ela. E isso pode ter ajudado o dia dela. Eu não sei, eu nunca vou saber, porque a gente não conversa. Mas pode ter ajudado. E depois eu dei uma rosa pra uma amiga minha de sala. E ela é católica. Ela disse que a santa dela se manifesta em rosas. Que ela tinha pedido um sinal. Que a prece dela tinha sido atendida. E eu cheguei com a rosa. Eu tô segurando o choro, tá? Eu não quero chorar aqui. Mas a gente tem que exercitar o bem. O bem é um músculo. Se você não exercitar, ele atrofia. E o mundo já tá cheio de gente que não exercita esse músculo. Então a gente tem que fazer isso, tá bom? A gente tem que ir lá e sacudir a coisa. A gente tem que ir lá e fazer acontecer. Porque se não for, a gente quem vai? Então é isso. Por hoje, amem as pessoas à volta de vocês. Sejam elas conhecidas ou não. Amem. Amem, amem, amem. Não deixem que as coisas prendam vocês. Não se afoguem na rotina. E sempre deem uma chance pro coração de vocês.